Bom, boa noite, rapaziada. Meu nome é Hugo. Hoje eu vou estar dando uma monitoria para P2 ciclos digitais de vocês. Como eu estava já dizendo para os meninos, são baseados. Essa prova vai ser dividida em duas coisas. Como vocês já pegaram multiplexador e demultiplexador, vai ser só flip-flop e contador. Para entender um contador, vocês têm que entender o flip-flop. Então, flip-flop, na verdade, é uma coisa bem simplesinha de entender. Ele é só um sistema digital que, como é dito aqui, ele é biestável, ou seja, ele tem duas saídas, uma normal e uma invertida. Logo, quando essa normal for 1, a outra, como é ela negada, tanto é que a gente chama de Q que é negado, vai ser 0. Quando essa for 0, ela vai ser 1. Mas o que torna algo flip-flop? É que dependendo dos estados, esse Q e esse Q negado, ele tem uma tendência a mudar ou não mudar, entendeu? E dependendo, às vezes, vai ser esse mesmo estado em outra situação, ele muda. Esse mesmo estado em outra situação, ele não muda. Então vocês vão entender mais ou menos como é que funciona cada um. O primeiro é o let NAND, ou também set reset, que tem essa tabela verdade aqui. Como eu disse, vocês têm que aprender desse caso o funcionamento dele, a tabela verdade e a sua figura. Então vamos começar aqui, ó. Acho que eu vou até criar um documento depois para isso. Esse é o desenho dele, não o desenho em si. Essa é como é que funciona por dentro dele. Ele é chamado de let NAND justamente por isso. Ele é formado por duas portas NAND. Beleza? A tabela dele, tabela verdade, é isso daqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Olha, a gente não tem o set e o reset. Digamos assim, ó, o Q tá valendo 1. Vou colocar de outra cor para chamar mais atenção. O Q tá valendo 1 e o Q negado 0. Quando eu tenho uma entrada 1 e 1, aqui no set reset, o que acontece? Não muda. Como assim não muda? Quer dizer que o Q vai continuar valendo 1 e o Q negado vai continuar valendo 0. Então não vai mudar nada. Isso que é o interessante do flip-flop. Quando eu tiver uma entrada aqui 0 e a outra valendo 1, o que vai acontecer na hora? Não importa quem está valendo o Q. Não importa. Esse aqui não importa. Ele vai sair na hora 1. Na hora ele sai 1. E assim por diante. Quando a entrada for 1 e 0, o Q, independente de tudo, vai sair valendo 0 na hora. E quando tiver uma entrada 0 e 0, essa opção vai ser inválida, ou seja, vai ter um erro no sistema e ele vai acontecer alguma coisa com ele, ou ele para de funcionar, ou ele vai dar uma saída não esperada. Então não tem como você deixar isso aqui vir acontecer, tranquilo? Então vamos imaginar um caso bem básico aqui, ó. Vamos começar assim, ó, tá valendo 1, tá valendo 0, beleza? O que acontece quando vale 1 e 1? Vamos ver o que acontece, ó. Eu venho aqui nessa portinha, vou ter 1, beleza? Nessa portinha aqui, ó, eu vou ter 1 também. Aí, ó, esse daqui que tá vindo de cá, ó, tá vendo que a saída dele tá vindo aqui? Até o momento, ela tá valendo 1. Concorda comigo? Porque aqui, o 1 tá aqui. Então eu vou ter 1 bem aqui. 1 de 1 dá 1. 1 negado vira 1. 1 negado vira 0, perdão. Então vai continuar saindo 0. Vocês viram que aqui não mudou nada, né? Porém, esse 0 que tá aqui, ó, ele também vai pra cá, ó. Então, 1 de 0 dá 0, que quando é negado vira 1. 1 continua 1. Então não vai mudar nada, nada, nada nesse sistema. E se fosse ao contrário, será que mudaria? 0 e 1, se fosse ao contrário. Entradas 1 e 1, beleza? Ó, 1 chega nessa portinha, 1 chega nessa portinha. 1 vem daqui e vai pra lá. O 0 vem daqui e vai pra lá. Então vou ter aqui embaixo 0 de 1, que dá 0, como vocês sabem. Negou, virou 1, não mudou. Aqui 1 de 1 dá 1. Negou, virou 0, não mudou. Então é justamente isso. Não importa quem é a saída, não vai mudar. Se é 0 e 1, vai continuar 0 e 1. Se é 1 e 0, vai continuar 1 e 0. Por isso não muda. Então é importante vocês entenderem esse funcionamento. Caso ela peça para você explicar, você explica direitinho o que acontece. Agora, 0 e 1. O que vai sair se valer na hora 1? Vamos imaginar aqui que ele é 0, independente do que seja. Então vamos lá. Eu coloquei no meu set reset o valores 1 e 0, beleza? O que vai acontecer? Vai chegar um 0 aqui. Vai vir pra cá, ó, esse 0. Vai vir pra cá, ó. Opa, que é isso aqui? Perdão. Não tem como isso aqui tá acontecendo, viu? Porque 1 é a outra negada, né? Então aqui vai ser 1. Esse 1, ó, vai vir pra cá 1, tá vendo? Então o que aconteceu? Aqui ficou 1 e 1. Olha, 1 e 1. 1 de 1 dá 1, negou, virou 0. Tranquilo? Aqui, ó, 0 e 0 é 0. Negou, ficou 1. Pera que eu me perdi aqui. Vamos lá. 0 e 1, né? Ó, esse 1 vai vir pra cá, tá? Esse 0 vai vir pra cá, tá?
A gente tem as saídas 0 e 1, beleza? Então vai vir 1 aqui embaixo, 0 aqui em cima. Então, ó, 0 end 1 vai dar o quê? Vai dar 0. Negou, o Q ficou 1. Na mesma hora que esse Q vira 1, ele já vai vir pra cá direto, ó. Vai vir pra cá direto. E aqui vai virar 1, onde era 0 vira 1. 1 end 1 dá 1, negou, ficou 0. E esse Q que era 1 virou 0. Então na hora o Q já vira 1, entendeu? Ele funciona assim. E assim vai seguir por diante. Então o importante de qualquer flip-flop nesse começo é analisar isso aqui, ó. Set e reset. Como é que é as portas NAND? Só de ser um let NAND você vai saber que é baseado em portas NAND. E a tabela verdade dele. Beleza? Então, essa aqui também é muito importante vocês saberem como é que funciona o desenho dele. A representação equivalente, tudo bem? Do mesmo jeito que a gente tem da porta AND, da porta NOT, a gente tem que saber isso aqui também. Esse desenho tá até bem elaborado, mas qualquer quadradinho que você fizer, ó, fez um quadradinho. Beleza? Falou que tá entrando um set. Falou que tá entrando um reset. Falou que tá saindo um Q e um Q negado. Isso aqui já é um desenho de um flip-flop let NAND, beleza? Então é importante você saber o desenho dele também. E como é que seria um exercício desse tipo aqui para esse tipo de flip-flop? Tem aqui um exemplo, ó, bem claro, beleza? Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, só pra... Eu sempre pego essa tabelinha só pra me orientar e não me perder. Ó, vamos analisar o seguinte. Ele falou aqui que o Q inicial é 0, beleza? Então aqui, ó, a gente vai ter um Q igual a 0, tá vendo? Vou até cortar essa parte do Q aqui pra gente fazer... Opa! Pra gente fazer do 0, aqui é ele fazendo. Mas vamos fazer do 0 aqui que fica bem de boa de entender. Aí eu vou puxar, ó, todas as vezes que tiver variação do nosso set reset. Porque pensa comigo, ó, antes dessa seta aqui, o que estava acontecendo com o set reset? Ele era 1 em 1, ele não ia mudar, né? Opa! Então, ó, toda vez que tiver alguma variação, eu vou puxar aqui só pra gente entender melhor. Vocês vão entender melhor agora enquanto eu estiver fazendo. Só tô puxando aqui pra baixo pra me basear melhor onde é que tá as linhas, pra não ficar meio torto. Toda vez que tiver mudança do set ou do reset, eu puxo aqui pra baixo. Então, beleza. Vamos lá. Em primeiro lugar, vocês sabem que o Q começa em 0, né? Ele falou aqui. Então, a nossa saída Q vai ser 0. Beleza? Chegou nesse momento aqui, ó, que o nosso flip-flop mudou as entradas, a gente tem que analisar. Vamos ver, ó, quem que tem de entrada aqui? Aqui eu tenho 1 e 0. O que acontece no 1 e 0? O nosso Q tem valor 0. Então, se ele era 0, ele vai continuar sendo 0, porque agora ele assumiu o valor de 0, beleza? Então continua sendo 0 até a próxima mudança. Chegou outro momento aqui, ó, que mudou de novo. Nesse momento a gente tem valor de 1 e 1. O que acontece com 1 e 1? Não muda nada. Se não muda e ele está em 0, vamos continuar em 0, já que não mudou, né? Então não mudou nada. Mais um momento de variação. O que está acontecendo aqui agora? Agora aqui eu tenho 1, beleza? Ou perdão, eu tenho 0, que mudou para 0, e 1. O que acontece no 0 e 1? O Q toma valor de 1 na mesma hora. Então, ó, o Q que era 0 vai tomar valor de 1, porque agora a saída do flip-flop, a entrada do flip-flop está 0 e 1. Então continua até a próxima mudança. Tá vendo? Outra mudança aqui agora. Agora o que era 0 virou 1 e o outro continua 1. O que acontece no I1? Não muda nada. Se não muda nada, a gente continua do mesmo caminho que a gente está, em cima. Tá vendo? Aqui novamente, o que aconteceu? Ó, aqui eu tenho valores 0 e 1. O que acontece no 0 e 1? Q igual a 1. Se tá igual a 1, deixa igual a 1. Não importa quem que estava antes, vai ficar 1 agora. Como já estava 1, vai continuar, né? Até o próximo momento. Quem que é esse próximo momento? Eu tenho 1 e 1. 1 e 1 a gente já viu que não muda. Não precisa nem repetir, que foi o que mais saiu aqui. Então a gente continua, tá vendo? Aqui, ó, mudou de novo. Toda vez que mudar, você tem que analisar o que está acontecendo com a entrada. Aqui, ó, mudou para 1. Continua em 1. E aqui mudou de 1 para 0, tá vendo? 1 e 0, o que acontece?
o Q toma valor de 0 na hora. Não importa quem era o Q antes, ele vai tomar valor de 0. Então vai voltar para 0 e continuar até o próximo ponto. Próximo ponto a gente tem 1, tá vendo? 1 e 1. 1 e 1 não muda, então vai continuar em 0. E assim ficou nossa saída. O flip-flop é exatamente isso. Dependendo das entradas, a gente vai ter saídas diferentes. E no determinado tempo, não sei em quanto tempo aconteceu cada coisa dessa. Por exemplo, aqui poderia ser 1 segundo, aqui 2 segundos, 3 segundos, aqui já poderia ser 2 segundos de novo. Não sei em quanto tempo aconteceu, mas a cada intervalo de tempo aconteceu alguma coisa e a nossa saída se alterou, se continuou devido às entradas. Até aqui, tudo bem com esse flip-flop? Aí. Acho que até agora tá dando pra entender. Beleza. Se vocês entenderam esse começo aqui, o restante é bem fácil. Vai continuar sendo quase a mesma coisa, beleza? Com algumas outras diferenças. Lógico. Então vou... Verdade, vou deixar aqui, que eu vou colocar tudo no Word só. Depois eu organizo certinho. Então vou apagar tudo isso. E vamos pro próximo. Aqui mais ou menos o funcionamento interno dele, tudo bem? Agora o let nor. O let NAND não era aquele com duas portas NAND? O let nor vai ser a mesma coisa, só que agora com duas portas OR. Quanto ao funcionamento dele, eu acho que eu não preciso nem explicar de novo, mas vou dar uma explicadinha rapidinha. Essa aqui é o sistema interno dele. Sua tabela verdade, que agora o que acontecia lá não era 1 e 1 que não mudava, que é o 0 e 0 que não muda nada. E sua representação equivalente, que é a representação mais gráfica, tudo bem? Imaginando aqui, ó, uma saída que a gente tem 1 e 0 aqui, beleza? Ó, o 0 vem pra cá, o 1 vai pra lá, e a gente está tendo 7 reset 0 e 0, vai ser a mesma coisa, ó, vai vir um 0 e 0. 0 ou 0 dá 0, negado fica 1, não mudou. 0 ou 1 dá 1, negado fica 0, não mudou. Seria da mesma forma para outro jeito. Agora, com 1 e 0 vai ter aquela confusão, né? Vamos lá. Vamos analisar que o Q vale 0 a princípio. O Q vale 0 e o Q negado vale 1. Então vamos lá. Quando entra 1 e 0, ó, o que acontece? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, beleza? Aí eu tô puxando 1 pra cá. Aí aqui fica 1, que negou, ficou 0, beleza? Aí pra lá eu tô puxando um 0. Aí 0 ou 1 dá 1, que negou, ficou 0. Só que ao mesmo tempo, ó, que tava puxando 1, ó, eu começo a puxar 0, tá vendo? Ele vai se auto-atualizar. Aí 0 ou 0 vai ficar 0, que vai negar vai ficar 1. Aí o Q já vira 1. Então ele vai se auto-atualizar. O importante é só vocês aceitarem essa tabela. Aceitou essa tabela, não tem mistério nenhum. Você tira 10 quando quiser. Mais um exemplo aqui, ó, com Q inicialmente 0. Vamos analisar certinho o que acontece nele. Só pra ver mesmo, só pra treinar. Tem muitos exercícios desses respondidos no material que eu vou disponibilizar pra vocês. Tá? Como sempre, começa só puxando as linhas de referência mesmo, só pra eu saber onde é que tá mudando, pra não me perder. Aí eu puxei linha de referência aqui, ó. Aqui também que ele mudou de novo. Cada extensão. Só um minuto, rapaziada. Oi? Cinza? Uma tava na máquina de lavar, a outra tava no ar do João. Não sei a diferença delas não. Voltando aqui, ó. Só pegando como referência os lugares onde ele muda, ó. Se for analisar, ó, aqui ó, ele passou o tempinho todinho virando 1 e aqui o tempinho todinho virando 0. Aqui mudou. Aqui mudou. Aqui mudou também. Aqui mudou também. Aqui mudou de novo. E depois ficou tudo igual. Vamos imaginar agora, para não ficar igual de lá, o nosso Q começando em 1. Então aqui ó, a gente vai ter nosso Q, beleza? Nossa saída Q.
vamos começar a imaginar ele começando em 1, tá bom? Ó, ele vai continuar 1, porque nada vai deixar ele mudar, até o momento que chega aqui, ó, que mudou. A partir desse momento, a gente tem 1 e 0. O 1 e 0 deixa o que valendo 1. Então vai continuar valendo 1. Aqui, ó, a gente já tem 0, tá vendo? E 0. Nesse 0 e 0 aqui, vai acontecer um problema, porque, ah não, perdão, 0 e 0 o problema era no outro. 0 e 0 não muda, então continua 1. Até aqui. Aqui a gente vai ter 0 e 1, beleza? 0 e 1. 0 e 1 o que acontece? O que passa na hora vale 0. Então vai vir aqui para 0. Vai passar mais um tempinho 0. Aqui a gente tem 0 e 0. O que acontece no 0 e 0? Não muda, então não vai mudar. Aqui, ó, a gente tem 0 e 1, beleza? 0 e 1 aqui. O que acontece com 0 e 1? O que fica valendo 0, então o que continua valendo 0. Tranquilo? E aqui a gente vai ter 0 e 0. 0 e 0 não muda, beleza? 0 e 0 não muda, continua 0. Aqui a gente vai ter 1 e 0. 1 e 0 a gente tem o que valendo 1. Então vai voltar para o 1 normal. Continuar até a próxima mudança. E aqui a gente vai ter 0 e 0. 0 e 0, como a gente já viu, não muda. Vai seguir para o resto da vida. Ah, mas e se eu quisesse saber quem que era o que negado? O que negado não é só o que na versão negada? Então vamos pensar assim, ó. Enquanto o que aqui, ó, valia 1, tá vendo? Que ele valia 1, esse aqui vai valer 0. Quando o que começou a valer 0, ele começa a valer 1. Quando o que voltou a valer 1, ele vai valer 0, porque ele é só uma saída negada. Então você pode desenhar tanto a saída aqui normal quanto a saída aqui negada, porque aqui negada é só a negação dela. Então a gente tem esse desenho aqui para as duas. Entenderam? Bem tranquilo, né? Lembrando sempre que esses flip-flop set reset, eles sempre tem duas entradas que vão ser inválidas, que vão dar problema no nosso sistema. Então ficar bem atento a ela. Um set reset let nor não pode ter 1 e 1, e um set reset let end não pode ter 0 e 0. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Que tá falando mais uma coisa teórica sobre pulsos digitais. Isso aqui na época eu entendia, hoje eu não lembro nada disso, mas ela também não chega a cobrar em prova. Mas tem atividade minha respondida a respeito disso. Beleza? E agora a gente vai entrar com outro tema bastante interessante, que é o sinal clock nos flip-flops, beleza? O que acontece? Como eu disse pra você, eu não sei o que tá acontecendo aqui com esse set reset. Igual aqui tá valendo 1, a partir do momento ele vale 0, algumas coisas, entendeu? Nosso set reset, e toda vez que ele muda, a gente analisa ele. Eles são entradas que podem ser qualquer coisa, mas a gente está sempre analisando o que acontece. Quando eu coloco um clock, ele é como se fosse um temporizador. Ou seja, a cada certo tempo ele vai dar um pulso, tá vendo? E esses intervalos aqui, eles são geralmente equidistantes. Eles têm um período para acontecer. Tudo bem? E quando esse clock manda um pulso, a gente vai ver que tem alguns tipos diferentes de pulso, a gente vai poder analisar o JK. Por exemplo, aqui a gente... o SR, o set reset. Aqui a gente analisou a todo momento. Não foi todo momento que eles mudavam, nós mudava também. Aqui não. Aqui com o clock, caso tivesse um clock nesse desenho aqui, ó. Ó, vou botar nesse desenho aqui, ó. Se tivesse o símbolozinho do clock, ó. Que é como se fosse assim, ó. A gente teria que analisar somente quando o clock mandasse analisar. Ele é como se fosse igual eu falei, um temporizador que a cada momento a gente vai analisar a saída de novo, beleza? Então aqui, ó, aqui tá o flip-flop com clock, tá vendo? Ó, primeiro lugar, a gente tem essa simbologia aqui, ó, que vai um negocinho, tem uma setinha com CLK de clock, beleza? E tem essa simbologia aqui, ó, essas duas. Vamos só analisar elas de perto para poder pintar elas aqui. Ó, aqui como dá pra ver, ó, tem uma setinha subindo, tudo bem? Esse clock é o de borda de subida, perdão. O que acontece? Eu vou ter meu clock normal, né, aqui. E o que eu quero dizer com isso? Que toda vez que a borda estiver subindo, eu vou ter enviado um sinal. Por exemplo, aqui eu envio um sinal, aí não vai acontecer nada no flip-flop durante todo esse tempo. Aqui eu envio outro sinal para ele analisar de novo. Aqui eu envio outro, e aqui eu envio outro. Tudo bem? Então justamente isso. Esse aqui é o de borda de subida. A gente tem também
o clock de borda de descida. Como dá pra ver aqui novamente, a setinha tá pra baixo, na descida. Então se eu tenho um clock aqui normalzinho, ó, tá vendo? Esse aqui não é bem normal, mas imagina que é. Toda vez que eu tiver uma borda descendo, eu vou mandar um sinal pro meu flip-flop. Tipo, tá descendo, vai lá, ó, analisa JK. Desceu de novo, manda outro sinal. Desceu de novo, manda outro sinal. Então ele vai funcionar toda vez que essa borda estiver descendo. O funcionamento dele é bem simples. Ele vai dando meio que fosse pulsos elétricos, tudo bem? E esse pulso aqui manda um sinal para que a gente reaja ao set reset e tome alguma atitude quanto a isso. Vamos fazer um exercício que vai ficar muito mais fácil, tudo bem? Aqui, ó. Mais coisas sobre aqueles negócios lá, que eu não lembro. E aqui mais ou menos como é que ele funciona, ó. Esse é o set reset, tudo bem? Aqui já é um diferente. Até tirar a print dele e colocar aqui. Opa. Eu não lembro o que ele quer dizer com ambíguo. Tem um que ele comuta quando tá assim, mas eu não lembro exatamente. Eu vou pegar aqui tudo, eu já analiso certinho. Tem que pegar o clock também, tudo bem. Só analisar aqui. Esse é o set reset, em algum momento que vai estar em nenhum. Nesse momento, mas não muda nada. Nesse momento, mas ficou 0, virou 1. Tá. Ó, vamos analisar ele aqui certinho, tudo bem? Vou pegar a tabela verdade aqui. Com aquele outro jeito, lembrando, ó, vamos ver de novo o símbolo, ó, é um clockzinho. E daqui tá falando, ó, que é uma borda de subida. Então vamos analisar só quando a borda sobe, beleza? Se fosse daquele outro jeito, sem clock nem nada, a gente faria o que, ó? Ó, mudou, vamos chamar sinal? Ó, mudou de novo, vamos chamar sinal? Ia chamar esse tanto de sinal toda vez que mudasse. Só que como agora a gente tem um clock, e esse aqui é de borda de subida, a gente só vai analisar o sinal quando a borda subir. Subiu, vamos analisar, beleza? Subiu, vamos analisar de novo, não importa se mudou ou não, mas a gente tem que analisar toda vez que sobe. Subiu, vamos analisar. Subiu, vamos analisar. E subiu, vamos analisar. Beleza? Então vamos imaginar o nosso Q agora começando em 0 de novo. Só ver quando o dele começa em 0. Vamos imaginar começando em 1 então. Vou desenhar aqui, ó. Nosso Q, beleza? Começando em 1. Então ele vai começar em 1, ó. Nada vai mudar nele. Ele não tá nem aí pra nada até que tem uma borda de subida. Aí, ó, teve uma borda de subida. Ele vai lá e analisa o nosso flip-flop, beleza? Esse aqui no caso é o set reset. Não falou se é um let NAND ou se é um let NOR. Mas vamos lá. Aqui, ó, o que a gente vê por isso? Que a gente tem um 0 e um 0. O que acontece no 0 e 0 desse caso? Ele não muda. Se ele não muda, vai continuar no 1. Aí a gente vai até a próxima subida. Subiu de novo, tá vendo? Quando sobe, ele analisa o set e o reset. Aqui a gente tem um 1 e 0. O que acontece no 1 e 0? O nosso Q toma valor de 1. Não importa quem é o Q antes, ele vai tomar valor de 1. Então vem aqui, ó, e vai continuar sendo 1. Beleza? Subiu de novo, ó. Subiu, vamos analisar. Vale 0 e 1. 0 e 1, o que acontece, ó? Nosso Q toma valor de 0 na mesma hora. Então não importa quem é o Q, ele vai virar um 0. E assim é até a próxima subida. Subiu o clock, ele vai analisar o que está acontecendo. O set está valendo 1, reset 0. O que acontece no 1 e 0? O Q toma valor de 1. Então vai valer 1. Espera. Aí. Até o próximo. Subiu de novo. Aqui está valendo 1 e 0. O que acontece no 1 e 0? O Q toma valor de 1, então vai continuar nisso. Ah, mas eu não quero o Q, eu quero o Q negado. Você poderia fazer tudo de novo com base no Q negado. Ou você pode só analisar que o Q negado é justamente um Q negado. Então, ó, ele vai vir assim, ó. Opa, perdão. Quando tá valendo, é isso mesmo. Quando tá valendo 1, ele vale 0. Quando tá valendo 0, ele vale 1. Então vai ser sempre o desenho meio que completando o outro assim, ó. Como se fosse um mirror mesmo. Tranquilinho? Quanto a isso aqui, não tem mistério nenhum também. Você vai continuar fazendo a mesma análise, só que agora só vai analisar quando o clock deu uma subida. Tranquilo? Até essa parte do clock aqui, tudo de boa com vocês?
Tá dando pra Tudo acompanhar. clock. Tá dando pra acompanhar. Como eu disse, é Claro. bem de boa, bem facinho mesmo. Aí, ó. Mais um aqui, ó, por borda de descida. Vamos só analisar o que acontece. Não analise não, mas é quando a borda descer, ó. Vamos até analisar isso aqui como se fosse borda de descida. Aqui, ó, a gente tá analisando a borda de subida, né? Mas a gente pode analisar também, ó, a borda de descida dele, ó. A diferença nós vamos pegar aqui. Aqui, opa. Aqui. 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 E aqui. Beleza? Então, só mudaria isso. A gente ia analisar da mesma forma. Eu vou fazer aqui bem rapidão. Com o pincel, ó. Imagina o que começando em 1, ó. Desceu. Aqui é 0 e 0. O que acontece no 0 e 0? Não muda, continua. Aqui desceu de novo. Aqui a gente, ó. Ele tá aqui, na verdade, mais reta 1, tá? Então a gente tem 1 e 0. 1 e 0, o que acontece? Ele vira 1, então não muda. Aqui, ó, na descida, a gente tem um 0 e 1. Ó, 0 e 1, vira 0 na hora. Aí continua até a próxima descida. Borda de descida, aqui eu tenho 1 e 0. O que acontece no 1 e 0? Ele vira 1. E assim vai até a própria descida, que é 1 e 0. 1 e 0, continua 1. Não muda muita coisa. Tem chance desse 7 reset ser a maior bagunça do mundo. Um pra cima, outro pra baixo, toda hora é negócio. Se, coincidentemente, a borda do nosso clock só bater em hora oportuna, pode ser que a gente tenha saído aqui, ó, infinitamente aqui, ó. Se não mudar em nenhum momento. Por quê? Porque a gente analisa só alguns pontos, tá vendo? Só alguns... Opa, nem aquele eu analiso. Analiso esse, tá vendo? Pouquíssimos pontos. Então tudo vai depender do nosso clock. Vou partir pro próximo. Com borda de descida. Aqui é o circuito interno dele, tá vendo? A gente tem o detector de borda aqui instalado para depois ir para um flip-flop. Tudo bem? Uma porta NAND. Porque, tipo assim, as saídas 7 reset só vão sair caso o clock esteja detectando alguma coisa. Então a gente só vai ter pulso 1 aqui caso funcione. Entendeu? Então, ó, independente do que seja aqui. Imagina aqui, ó. O S é um 1. Vai estar saindo 0. E o R é um 0, vai estar saindo 1. Então, quando o detector realmente bater e mandar um pulso 1 aqui, vai poder confirmar o 1, porque senão vai estar saindo sempre a mesma coisa e não vai estar funcionando. E assim poder agir, entendeu? Mais ou menos aqui como é que funciona um clock, tá bem vendo? Um detector de borda. Isso aqui ela não costuma cobrar muito. E aqui a gente começa no flip-flop JK. Cara, mesma coisinha. Aqui ela nem passou o circuito interno, eu acho, tá vendo? Ah, não. Passou sim, mais ou menos como é que funciona. Mas consiste apenas em você entender o funcionamento dele, ver se tem clock ou não e continuar a sua vida normal. Porque aqui, ó, tem a figura, tem a tabela verdade, você não precisa de mais nada. Nesse caso aqui, vocês podem ver que mudou uma coisinha, adicionou nova coisa, ó. Com 0 e 0, o nosso Q não muda, tudo bem? Com o 0, nosso Q vale 1. Com 0 e 1, nosso Q vale 0. Porém, quando o J e o K for 1, o que vai acontecer com ele? Não é igual ao 7 reset. Ele comuta. Como assim ele comuta? Vamos imaginar assim, ó, a gente tem um Q e ele tá aqui, ó, valendo 1, valendo 1. Deu um caso de acontecer 1 e 1, ele vira 0 na hora. Ele comuta, entendeu? E se tem um 0 e se tem 1 e 1 e tá valendo 0, ele muda. Então, no lugar desse comuta aqui, se vocês quiserem colocar até aqui, ó, que ele vai fazer o seguinte, ó. Vixe. Que ele muda. Se quiser entender assim, pode entender também. Ele vai mudar. Se ele é 0, ele vira 1. Se ele é 1, ele vira 0. A partir desse momento aqui já fica mais difícil explicar isso dentro do circuito. Então, como eu disse pra vocês, tabela verdade, acabou. Então aqui, ó, nosso flip-flop. Nosso flip-flop junto com o nosso contador, beleza? Vou pegar a tabelinha emprestada só com colinha aqui. Perdão. Só pra gente fazer aqui. Fazer mais rápido essa aqui que eu acho que vocês já entenderam bem. Então a gente vai ter um Q. Beleza? Lá tá falando que ele é de borda de subida. Eu vou imaginar... Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou imaginar ele como borda de descida pra ver o que aconteceria, tá bom? Só pra fazer diferente do que tá lá. Que o que tá lá, qualquer coisa vocês vê depois, ó. Então, ó, ao invés de ativar ele na borda de subida, eu vou ativar ele aqui nas bordas de descida, tá vendo?
fazer isso aqui mais reto, que tá numa intersecção bem difícil ali, ó. Aí. Só por uma questão mesmo didática, eu vou colocar aqui que aqui a borda é de descida, tá bom? Ó, que aqui ela desce. Toda vez que o pulso desce, a gente analisa. Não ficou bem retinho, mas deu pra entender. Vamos lá então. O que aqui começa em 1, então vamos começar ali em 0, beleza? Nada vai mudar no Q até que o flip-flop mande. Flip-flop mandou, a gente tem quem aqui? 1 e 1. O que acontece no 1 e 1? Ó, de primeira, ele comuta, ele muda. Então se ele tá valendo 0, na hora ele passa a valer 1. Independente de quem ele seja, ele vai mudar. Outra vez nosso clock disparou, aqui tá valendo 0 e 0. Então o que acontece no 0 e 0? Ele não muda. Então se ele não muda, ele vai continuar igual. Aqui ó, ele tá valendo 1 e 0. O que acontece no 1 e 0? Ele passa a ter valor 1. Então não importa que se aqui antes fosse 0, ele ia passar a ser 1 na hora. Como é 1, ele vai passar a ser 1 do mesmo jeito. Então ó, vai continuar igual, tá vendo? Aqui ó, ele vai valer 1 e 1. O que acontece no 1 e 1? Ele comuta, ele muda de valor. Se é 0 vira 1, se é 1 vira 0. Aqui tá 1, então vai virar 0 na hora. E por último aqui tá 1 e 1. 1 e 1, como eu disse, ele comuta. Então se é 0, ele vai passar a valer 1. E termina. Ah, e quem que seria nosso Q negado? A mesma coisinha. Tá 0, ele vira 1. Tá 1, ele vira 0. Tá 0, ele volta a ser 1. Tá 1, ele volta a ser 0. Vai ser exatamente o contrário do outro. Tudo bem? A única diferença agora do JK é esse comutador, que ele comuta. Mas só você decorar que ele muda. Acabou. Não tem mistério mais nenhum nesse JK. Aqui a gente tem ele com clock. O que acontece? Só vai mudar nesses momentos. Aqui o funcionamento dele mais ou menos como é que é por dentro. E agora, por último, mas não menos importante, o nosso flip-flop D. Ou flip-flop D, né? A diferença dele pro outro é que a gente tem só uma entrada. Tá vendo? Todos eles nós tem JK, 7 reset, alguma coisa assim. Esse aqui a gente só tem a entrada D. Tudo bem? O que acontece? Quando o D for 0, o Q vai ser 0. Quando o D for 1, o Q vai ser 1. Esse flip-flop aqui ele só funciona mesmo com clock. Porque o clock às vezes dá interessantes pra você, entendeu? Então a gente tem um sinal que vai mudar de vez em quando. E a gente coloca um clock com tempo muito grande, ó. Porque a cada intervalinho de tempo aqui acontece alguma coisa. Se a gente coloca um intervalo de tempo de, por exemplo, 5 segundos, que é o tempo justamente que nosso sinal vai cair, nosso sinal D, e o Q não vai cair, então o Q vai continuar sendo 1, entendeu? Mas não tem mistério nenhum. Só seguir a tabela verdade. Esse aqui não precisa nem se preocupar, que é a mesma coisinha. O que D tem valor de Q sempre. Beleza? Vamos analisar um aqui, ó. Ó, vamos analisar o desenho aqui pra ver como é que tá. Ó, tem um clock com borda de subida. Se é borda de subida aqui, ele só vai atingir nas horas de subida, beleza? Então vamos ver nosso sinal D, tendo variações. E vamos, ao contrário do outro, imaginar o nosso Q começando em 0. Beleza? Só trabalhar com borda de descida também, pra ficar diferente do outro, beleza? Desceu aqui. Desceu aqui. Desceu aqui. Desceu aqui. Desceu aqui. Desceu aqui. E desceu aqui. Depois a gente vê que tem até variação no D, só que a gente não se importa com D, né? Como eu disse pra vocês. Porque só vai se importar com D quando o clock mandar. Opa. Então vamos imaginar aqui, ó. Opa, pera, aí. Nosso Q começando em 0, e vai ser 0 até o clock mandar. Aqui o clock mandou. Nesse momento, o D tem sinal de 0. Pela tabelinha D0, Q é 0. Então, continua 0. Desceu de novo. Aqui o Q já tem valor de 1. Perdão, o D tem valor de 1, então o Q assume o valor do D. Aqui, ó, já tem sinal de 0 de novo, tá vendo? Então vai voltar a ser 0. Aqui, ó, desceu de novo, aqui tem uma descida, né? Já tomou valor de 1. Se o D é 1, o Q é 1 também. Sem mistério nenhum. Aqui, ó,
Na descida do clock eu analiso, porque nós estamos imaginando esse clock como um de borda de descida, beleza? Então na descida desse clock, aqui tem valor 1, então continua sendo 1. E aqui vai ter valor 0. Aqui continua 0 e vai assim. Bem tranquilo de entender, né? Eu acho que no geral é isso. Alguns exemplos aqui, se vocês quiserem ver, exercício. Ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu resolva algum exercício? Vocês já tentaram resolver os exercícios? Teve alguma coisa que foi difícil mais de entender? Mano, não, tipo, ela fez um exercício em sala, eu faltei, acho que a primeira aula dela desde a primeira prova, né? Porque ela ficou muito tempo sem dar aula depois da primeira prova, então assim. Uhum. Mas eu consegui entender os exercícios que ela fez na aula passada bem tranquilos. Assim, tipo, dificuldade não, mas eu não fiz muitos exercícios também não. Gonçalves, Paulo, Gabriel. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Alguma dificuldade? Pois é, igual eu falei, hoje é mais leve, cara. Hoje é bem fácil. Vou pedir que vocês façam exercícios que ela deixa sempre no final. Esses exercícios aqui geralmente são a cara da prova. Aqui, tá, deixa eu ver se você fala mais alguma coisa importante. Eu acho que eu concordo com o Gonçalves, ele escreveu aí. O conceito era mais difícil do que realmente fazer os cálculos da tabela verdade e tudo mais, até porque a tabela é mais. Aham. O padrão, né? Tipo assim, a tabela você tem que seguir, né? Se é 0 vira 1, se é no caso de Aham. JK, se é D, você mantém. Essa parte assim é fácil, mas o conceito de como funcionava acho que ajudou bastante. Pois é, mas não tem nenhum mistério. Ó, você tem que lembrar da do set, que é a primeira, set reset do NAND, que o 0 e 0 vai ser inválido e 1 e 1 não muda. Esse 0, 0 e 1 e 1 você vai ser algum estado assim. E lembrar do 1 e 0, lembrando que o NOR, o NAND, meu Deus do céu, a NOR, NOR, ela é um pouco diferente, praticamente ela é o contrário da outra. 0 e 0 não muda, na 0 e 0 é inválido. 1 e 1 aqui é inválido, 1 e 1 lá não muda, entendeu? 1 e 0 aqui vale 1, 1 e 0 lá vale 0. Elas são justamente o contrário da outra. Quanto a do JK, é bem de boazinha também de lembrar. Esse daqui, por ter o fato de um não muda e um comuta, fica só lembrar do 1 e 0, 0 e 0. E como eu disse, eu preciso que vocês façam esse exercício pra quê? Porque a partir da próxima aula a gente vai estudar contadores. O que é um contador? Ele vai justamente tomar um tempo desse, vai usar vários flip-flops juntos para poder ir contando. Ele vai contando literalmente, vai 0, 1, 2, 3, começando do número que você quiser, indo até o número que você quiser. E se quiser pular número, se não quiser colocar zero, vai funcionar também. Mas vocês precisam ter uma noção mais ou menos de como é que funciona esse daqui, entendeu? Tendo a noção disso daqui, juntamente com a tabela verdade bem básica mesmo, vocês vão ver que é bem básica a tabela verdade, vocês conseguem programar qualquer contador que vocês quiserem, qualquer um mesmo. E esse é o conteúdo inteiro da P2. Talvez ela cobre alguma definição de alguma coisinha, vou passar algumas questões teóricas dela, mas não foge muito disso, entendeu? Então vocês entendendo o funcionamento, explicando tabela verdade, desenhando ele bonitinho, já garante uma questão. Você fazendo contador, já garante metade da prova, que é muito difícil, demanda muito tempo. Mas como eu falei pra vocês, vocês têm esse conhecimento, vocês vão fazer o negócio rindo, gostando, porque é muito bom programar um contador. E vai ser bem mais de boa. Até aqui tudo bem? Não, tranquilo. Fazer os exercícios pra na próxima aula então a gente tirar dúvidas, essas coisas assim. Beleza. Vou parar de gravar agora.